Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja. Olá, estamos de volta aqui com vocês. Olá, boa noite, Olga. Boa noite, Lucina. Tudo bem? Tudo bem? Vocês aí do outro lado, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo bem, não é, gente? Né? Então, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Caminhos da Fé, da né? Fé. Isso. E a gente está muito feliz de nós estarmos aqui. Novamente, né? E esperamos que vocês gostem do nosso programa, participem, mandem Isso. mensagem, que a gente vai falar aqui ao vivo. É, viu? justamente. E outra coisa, nós estamos aí no YouTube, no canal Web TV de Ponta, né? Vocês façam a inscrição no nosso canal Web TV de Ponta no YouTube e no Facebook, no canal Valdemar Maciel, com W, Valdemar Maciel, para vocês receberem as notificações quando a gente entrar com o programa, né, ao vivo, para poder acompanhar, para curtir, dar um like, aquele joinha, né? E fazer a inscrição no canal, porque toda vez que a gente for entrar, né, Olga, aí vocês vão Exatamente. vão receber as notificações, né? É. E aí a gente vai iniciar nosso programa, como sempre, né? Todas as nossas ações. Isso. Quando a gente vai iniciar, a gente tem que pedir ao Espírito Santo de Deus para que a gente possa fazer as nossas ações inspiradas, que aí a possibilidade de errar é menor. E Se a justamente, gente obedecer, né, as inspirações do Espírito Santo. Isso. Então vamos pedir ao Espírito Santo que possa nos conduzir neste programa, que possa também abrir o coração de vocês que estão aí do outro lado, para que vocês tenham um coração aberto, receptivo para tudo aquilo que a gente vai passar para vocês nesse programa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, que foi ela que fez Jesus antecipar a sua hora. Isso. Ela pediu o primeiro milagre que aconteceu nas bodas de Caná por intercessão dela. Então vamos pedir a ela também que interceda junto a seu filho Jesus pelo nosso programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, Olga, então hoje nós vamos ter um tema muito interessante, né? Qual que é o nosso tema de hoje, Olga? Então, vocês prestaram atenção aí no começo, que teve uma música
uma Bem no abertura início, com uma música específica aí. Então, nós vamos falar sobre a campanha da fraternidade de 2025. 25. Vocês já ouviram falar que a igreja, todo ano, na quarta-feira de cinzas, ela lança a campanha da fraternidade, que são temas relacionados com o ser humano em relação à convivência dele com os seus irmãos e também com a natureza. Inclusive, a desse ano vai falar sobre isso, né? Isso. Então, sempre campanhas que a igreja lança, tudo é para promover, né, a salvação do ser humano, para ela se tornar uma pessoa melhor, consciente, de acordo com o tema que a igreja coloca, para a pessoa ter consciência daquilo que está acontecendo em relação ao tema. E é colocado na época da quaresma, né? Na que é o época tempo, da né, quaresma, de tempo de conversão, né? Todo tempo é tempo de conversão, mas a igreja chama esse Faz tempo o um tempo mais chamamento. forte. É. Né? Não significa que conversão é todos os dias, né, que a gente tem que se converter. Mas aí ela lança todos os anos a campanha da fraternidade. E esse ano, a campanha da fraternidade, nós pegamos o texto da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que fala sobre a campanha. Campanha da Fraternidade 2025. Conheça o tema, a identidade visual e a oração. A campanha da fraternidade, celebrada nacionalmente desde 1964, a campanha é um modo de a Igreja Católica no Brasil celebrar o tempo da Quaresma, os 40 dias em preparação para a Páscoa, com atitudes de oração, jejum e caridade. Então, é um tempo bem forte de oração, né, da gente, novamente, como eu falei, né, sempre estou falando aqui, que a oração é aquele momento que você está entrando em intimidade com Jesus. Jejum e caridade. Então, a oração sem a caridade, ela não adianta nada. Né? Então, é um momento também muito forte de caridade e jejum para quem pode fazer o jejum. O ponto alto da campanha é a coleta da solidariedade, realizada em todas as comunidades do Brasil no Domingo de Ramos. Então, no Domingo de Ramos, todas as igrejas elas têm esse compromisso, né, de fazer uma coleta solidária, né, que essa coleta tem um objetivo específico, né, de ajudar né? Algum grupo que está necessitado. Neste ano, nos dias 12 e 13 de abril, vai acontecer isso. Os recursos são destinados a projetos sociais em todo o país. Novamente, Deus nos chama a vivenciar a Quaresma, desta vez, porém, com um apelo especial a louvá-lo pela beleza da criação, a fazer um caminho decidido de conversão ecológica e a vivenciar a ecologia integral. Então, a campanha, como eu li aqui, né, já está relacionado com a ecologia. Um tema tão, né, atual, né, Olga? Muito atual, né? Muito atual. Então, nós também precisamos dessa conversão, de entender a importância da natureza para a nossa vida. Então, é um momento bem forte que a igreja está trabalhando para motivar as pessoas a cuidarem, ter assim, aquele discernimento de saber, né, de olhar para a natureza e ver nela Deus, que Deus fez tudo bonito, perfeito e que a gente tem que cuidar. Isso mesmo. Você está indo bem, Olga? Pode continuar. A cada ano, os bispos do Conselho Episcopal Pastoral, CONCEP, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, acolhendo as sugestões vindas dos regionais, dos organismos, do povo de Deus, das ordens e congregações religiosas e dos fiéis,
leigos e leigas, escolhe um tema e um lema para a campanha da fraternidade, com o objetivo de chamar a atenção sobre uma situação que na sociedade necessita de conversão em vista do bem de todos. Então o tema não é escolhido aleatório, né, Olga? É feito todo um trabalho, um estudo, né? Então eles escolhem um tema relacionado com, como falou aqui, né, para conversão e que seja feito para o bem de todos. Né? E aí dentro do tema eles pegam um lema que geralmente, né, que eu saiba até hoje, é da Bíblia, da Palavra de Deus. Né? Então, esse ano, eles fizeram tiveram esse discernimento de falar, né, de colocar esse tema da ecologia. Em 2025, motivados pelos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, pelos 10 anos de publicação da carta encíclica Laudato Si, pela recente publicação da exortação apostólica Laudate Deum, pelos 10 anos de criação da rede eclesial Panamazônica, REPAM, e pela realização da COP30 em Belém do Pará, a primeira na Amazônia, acolhendo a sugestão da Comissão Episcopal Especial para a Mineração e a Ecologia Integral. Foi escolhido o tema Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, que está em Gênesis 1:31, Deus viu que tudo era muito bom. Então, isso aqui são algumas... eles escolheram, baseados em tudo isso aqui, né, que eu coloquei, né, os 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que é aquele santo que amava a natureza e os animais. Né? Sim, os animais, né? E também essa COP30 que vai acontecer esse ano, né? No Belém, acho que é em novembro. Parece que é em novembro, em Belém. Em Belém, né? Que vai falar também sobre ecologia. Isso. Né? E dentro disso tudo aí o lema, né? Que está dentro da palavra de Deus. Deus viu que tudo era muito bom. Quando ele criou tudo. Isso. Então, a ecologia é a questão mais tratada pelas campanhas da fraternidade ao longo desses 61 anos de existência. Muitas pessoas não conhecem essa campanha da fraternidade que existe. Muitos católicos nem sabem que existe. E ela existe há muitos anos. E a cada ano eles fazem estudos e vão colocando temas, né, relacionada. E aqui a gente vai falar um pouquinho dos temas que existiram nesses anos anteriores. Né? Então, foram 8 as campanhas da fraternidade que, de alguma forma, abordaram essa temática da ecologia. Né? Vamos ver. Na campanha da fraternidade de 1979, o lema era: por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. Isso em 1979. Muitas vezes pessoas que estão nos ouvindo podem nem ter nascido nessa época, né? E a igreja já estava se preocupando com essa questão. No ano de 1986, Fraternidade e a Terra. Terra de Deus, terra dos irmãos. Na campanha da Fraternidade de 2002, Fraternidade e povos indígenas. Por uma terra sem males. Na campanha da Fraternidade de 2004, Fraternidade e Água. Água, fonte de vida. Na campanha da Fraternidade de 2007, Fraternidade e Amazônia. Vida e missão nesse chão. Na campanha da Fraternidade de 2011, Fraternidade e a vida no planeta. A criação geme em dores de parto. Romanos 8, 22, versículo 22. Na campanha da Fraternidade de 2016, Casa Comum, nossa responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. Amós 5:17. E na campanha da Fraternidade 2017, Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida, cultivar e guardar a criação. Gênesis 2, versículo 15. Portanto, nesse ano, a campanha da Fraternidade aborda outra vez a temática ambiental. E esse tanto de temas, você acha que isso aqui foi aleatório? A Igreja Católica ela tem muitos estudiosos, muitas pessoas que estudam, que leem muito e veem o que está acontecendo no mundo.
E desde essa época, 1979, eles estão percebendo o quê? Que o homem está degradando o meio ambiente, que ele está acabando com as suas fontes de recursos. Então, desde aquela época, eles estão fazendo um alerta, porque essa campanha da fraternidade ela serve para isso, para conscientizar, para durante o tempo da quaresma, trabalhar esse tema e conscientizar o ser humano. Então, a gente percebe bem claro que a Igreja Católica ela não é alienada, ela está no mundo, ela não é do mundo, mas ela está observando o que acontece no mundo, né? Então, portanto, neste ano, a campanha da fraternidade aborda outra vez a temática ambiental com o objetivo de promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra, que é o objetivo geral da campanha da fraternidade. Estamos no decênio decisivo para o planeta. Ou mudamos, convertemos-nos, ou provocaremos com nossas atitudes individuais e coletivas um colapso planetário. Muitas pessoas vivem no dia a dia e não têm noção do que está acontecendo em volta, ao seu redor, né? Vocês prestem atenção como a temperatura do planeta subiu. Tem gente que fala assim, quando é que vai passar isso? Eu sempre gosto muito de falar assim, falo porque é uma coisa que a gente percebe, não vai diminuir. A tendência é aumentar cada vez mais, porque o mundo chegou numa tal situação, a degradação está sendo tanta, que nós estamos começando a receber as respostas de como a gente tem degradado o meio ambiente, né? As geleiras estão derretendo, os icebergs estão tudo derretendo, e a temperatura está subindo. Nós estamos em temperatura que nós nunca vimos antes, 38 graus, 40 graus, 42 graus, às vezes até mais, né? Bom, então, já estamos experimentando o seu prenúncio nas grandes catástrofes que assolam o nosso país. A gente viu, infelizmente, lá no sul, né, aquelas enchentes que deram lá, coisas assim, terríveis, né, e incêndios no Brasil, né, nas florestas, em outros países também. Então, ninguém está isento de acontecer esse problema, está assolando esse problema em todo o mundo. E não existe planeta reserva, nós só temos esse planeta. E embora ele viva sem nós, nós não vivemos sem ele. A pessoa, quando degrada o meio ambiente, às vezes a pessoa acha que tem que derrubar aquelas árvores, tem que deixar o espaço livre, limpo, né? Mas nós temos que aprender a conviver com as florestas, conviver com os animais, porque essa aqui é a coisa mais certa do mundo. O mundo vive sem nós, mas nós não vivemos sem o meio ambiente, sem todos esses recursos que nós temos. Então, nós temos por obrigação de cuidar. E a gente vê que muitos governantes, não só no país nosso, mas em muitos outros países, acham que não tem crise climática nenhuma, que nada está acontecendo, estão fazendo cada vez mais ações que estão degradando o meio ambiente. Bom, ainda há tempo, mas o tempo é agora. É preciso urgente conversão ecológica, passar da lógica extrativista, que é de ficar explorando o solo, explorando a água, drenando a água, acabando com as nascentes, né? Que é preciso, contempla a Terra como um reservatório. As pessoas pensam, né, que a Terra é um reservatório sem fim de recurso, mas ela já chegou no ponto que ela não está conseguindo mais. O homem degrada e ela não está conseguindo mais reverter essa situação. De onde podemos retirar tudo aquilo que quisermos, a ideia de muitos, né? Como quisermos e quanto quisermos, para uma lógica do cuidado. Quer dizer, a pessoa ainda está com aquela visão de, não, isso aqui a gente acaba com essa nascente, depois nasce outra lá. Mas o planeta Terra está chegando num ponto que ele não está aguentando mais, que ele não está conseguindo mais, dá tempo, porque as pessoas estão degradando e destruindo. E nós vimos aí na Amazônia como a devastação estava num ritmo altamente acelerado, com apoios de governo, com apoios de pessoas que têm dinheiro, com apoio de políticos, de um monte de gente, ajudando a degradar o meio ambiente. E a Amazônia, que eles chamam de pulmão do mundo, ela recebeu isso, seja através de incêndio, seja através da própria desmatação, desmatando lá, né? Então, isso aí está acontecendo muito. Bom, a ecologia reaparece no conjunto das campanhas da fraternidade de uma forma nova, como ecologia integral, conceito tão caro ao Papa Francisco e que é tão importante no seu projeto de um novo humanismo integral e solidário, para o qual são bases a amizade social tratada na campanha da fraternidade de 2024.
A educação, tratada na campanha de 2022, e no Pacto Educativo Global, o diálogo, tratado na campanha da Fraternidade de 2021, e a misericórdia ou compaixão, tratada na campanha da Fraternidade de 2020. Então, aí, como vocês viram, tanto que a igreja, ela tem as pessoas, como o Lucimar falou, que estudam, que vão, que pesquisam, que observam e sempre estão fazendo esses temas, né, de acordo com alguma coisa dentro da sociedade, no mundo todo, que está precisando de conversão, no sentido de conscientizar as pessoas sobre esses assuntos, né, o que tem que mudar, que tem que ser transformado. Então, para nós, a ecologia integral é também espiritual. Professamos com alegria e gratidão que Deus criou tudo com o seu olhar amoroso. Então, quando a gente pensa os cuidados que Deus teve para criar tudo, em tudo que a gente olha, né, que a gente admira na natureza, tudo a gente vê Deus, né? Porque é obra dele. Foi ele que criou, lindo, né? Ele que criou. Todos os elementos materiais são bons se orientados para a salvação dos seres humanos e de todas as criaturas. Assim, Deus, repetindo Gênesis 1:31, Deus viu que tudo era muito bom. Então, nós vamos falar agora, gente, sobre o cartazinho, o que tem no cartaz da campanha da fraternidade. Foi muito pensado, né, Olga, para poder inclusive já no explicar. começo passou aí, né, o cartazinho. Não sei se dá para ver direito, né, Lucimar? Eu acho porque aqui na nossa cidade nós não encontramos para comprar o cartaz. O livrinho, né? O livrinho com o cartaz, porque vem o cartaz. Carinho maior, né, para ficar melhor. Mas aí no começo do programa, quando colocou a música, passou esse imagem, cartaz, né? A imagem do Depois cartaz. a gente vai colocar a música de novo, vocês prestam atenção no cartaz, né? Presta atenção. A gente vai falar sobre ele. Os elementos de identidade visual do cartaz. Isso. A identidade visual da campanha da Fraternidade 2025 é de autoria do Paulo Augusto Cruz, da Assessoria de Comunicação da CNBB. Nela estão representados os seguintes elementos. Então, em destaque aí, né, São Francisco de Assis, né, que representa o homem novo, que viveu uma experiência com o amor de Deus em Cristo, em Jesus crucificado, e reconciliou-se com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. Esta reconciliação universal ganha sua maior expressão no Cântico das Criaturas, composto por São Francisco há precisos 800 anos. Por isso também, como falei lá no começo, né? Esse Cântico das Criaturas foi composto por São Francisco, está completando 800 anos, né, que aconteceu isso. O recorte é da obra do período barroco, Êxtase de São Francisco de Assis, de Giuseppe de Ribera. Aí nós temos, acima de São Francisco de Assis, nós temos uma cruz. No centro, a cruz é um elemento importante na espiritualidade quaresmal e franciscana. Então, como nós falamos no começo, nós estamos no período da quaresma, que é um período muito forte, que a igreja nos chama para conversão, para práticas de caridade, de oração, de jejum, né, de perdão, né, e também de contrição, de você analisar o que você fez, né, se você tem algum pecado, e com o coração contrito ir lá se confessar, né, para poder você fazer uma Páscoa, né, com o coração bem cheio de alívio, né, o coração aliviado, que você já não está assim preocupado, né, que você cometeu um pecado e não, né, confessou, né, não foi perdoado ainda. Isso. Então, a cruz
no cartaz, a cruz, ela recorda a experiência do irmão de Assis com o crucifixo da igreja de São Damião em Assis, na Itália, onde Francisco ouviu o próprio Cristo que falava com ele e o enviava para reconstruir a sua igreja. Os franciscanos também têm uma característica que eles têm assim, eles são bem humildes no sentido assim das vestimentas, tem votos de pobreza, então eles são bem, né, voltados para esse lado aí. No início, Francisco entendeu que era a pequena igreja de São Damião. Mais tarde, compreendeu que se tratava de algo bem maior, a igreja mesma de Deus. O trabalho dele era muito maior, a conversão, né? A reconstrução da igreja não era a igreja só daquele local, né? Era de maneira geral, quando fala assim da construção, da reconstrução, significa que é ele fazer um trabalho de anunciar Jesus, né, de converter as pessoas. Não só na igreja lá de local dele, né, mas São Damião, toda a igreja católica, no mundo, né? Todo. A quaresma é este tempo de reconstrução de cada cristão, cada comunidade, a sociedade e toda a criação, porque somos chamados à conversão. Porque só através da conversão é que você vai um dia voltar para Deus, né? Que é a nossa meta, né? Justamente. Meu lugar é o céu, como diz a música. É lá que eu quero morar, lá que eu quero morar. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo? Não, Olga, para a gente poder tomar uma aguinha. E aí, no intervalo, vai vir a música, nós vamos colocar a música em hino da campanha da fraternidade. E nós queremos que você preste muita atenção, depois a gente vai falar. Porque a gente está falando do aspecto visual do cartaz, né? Isso, Então vai aparecer. E aí, quando a gente vai ler depois esse hino que vocês vão escutar, vocês verem como é lindo, como é belo. A letra do hino, né? Então, mesmo que você levantar para beber uma água, você aumenta o volume aí, escuta bem a música e preste atenção na letra, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. No universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura fraternidade, ecologia integral. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom.
Estamos de volta, né? E aí, Viram vocês tomaram tanto que é lindo. Descansaram aí. Isso, e ouvir a música, viu tanto que é bonita, tanto a música quanto, né, a letra da música, as imagens, também, né? bem E- falando da falando da natureza. É bom que ela vai mostra, falar né? agora do cartaz, né? Mostra exatamente o que, é que nós Continuar. estamos vivenciando, né, hoje, no nosso Verdade. mundo. Bom, então, vamos lá. A natureza. A araucária, o ipê amarelo, o igarapé, o mandacaru, a onça pintada e as araras canindés representam a fauna e a flora brasileira em toda a sua exuberância, que ao invés de serem exploradas de forma predatória, precisam ser cuidadas e integradas pelo ser humano, chamado por Deus a ser o guarda e o cuidador de toda a criação. Então, a CNBB, quando ela fez toda essa campanha da fraternidade, ela abordou não só a parte dos animais, mas a natureza como um todo, né? E o chamamento para que a gente entenda a natureza como nós temos que cuidar, porque na própria Bíblia, nós já falamos isso em outros temas, onde a criação está aí para nós cuidarmos dela. E o ser humano tem uma tendência a ser predador. No início lá dos tempos, eles caçavam porque não tinham o que comer, não sabia plantar, não sabia criar os animais, que é o caso do gado, né, da galinha, essas coisas. Aí ele era predador. Só que o homem inteligente foi aprendendo a cultivar a terra, aprendendo a criar os animais para poder ter o leite, ter a carne, e não precisa mais fazer isso. E o que a gente vê muito hoje em dia? Que essa polícia ambiental aí vive atrás. Os caçadores, os pescadores, que por uma ânsia que não justifica, eu acho totalmente justificável uma pessoa sair atrás de animais lá na floresta, sair da casa deles, ir lá onde os animais estão, para ficar caçando, matando. E muitas vezes não, 100% das vezes não é para comer, porque precisa comer, não. Porque existem até locais que vendem essas caças, que eles criam em cativeiro e vendem. Então, não é muito mais fácil ir lá comprar, mas a pessoa quer fazer igual os nossos antepassados, sair caçando, fazendo isso. E muita gente apoia, tem muita gente que aplaude. Tem muita mulher que acha bonito o marido pegar uma arma e falar, eu vou caçar, vou ficar fora, vou caçar, vou não sei o quê. Esse é um ponto que nós temos que mudar a nossa cultura. Nós não precisamos disso. Graças a Deus, nós temos condição de nos mantermos sem isso. E não é esporte. Não é esporte, gente. São os animais, é a criação que Deus colocou aí para a gente cuidar. Já basta os incêndios que estão acabando com os animais, né? Os incêndios, a falta d'água, toda essa situação, eles estão sendo agredidos. E ainda vem o ser humano ainda fazer isso. Então, nós que temos que ter essa consciência, conscientizar os nossos filhos, conscientizar os nossos maridos, conscientizar as pessoas para que respeitem os animais. Certo? Não é sair por aí matando bicho, não. Bom, então, falando sobre a questão da natureza dos animais, né? As cidades, os prédios e as favelas, isso aí que a gente está falando é todo o contexto da campanha da fraternidade, né? Do cartaz, né? Os prédios e as favelas refletem um Brasil a cada dia mais urbano, onde se aglomeram verdadeiras multidões num estilo de vida distante da natureza e altamente prejudicial à vida. Cada um de nós, seres humanos, o campo, a cidade, os animais, a vegetação e as águas, fomos criados para ser, com a nossa vida, um verdadeiro louvor das criaturas ao bom Deus. Porque Deus, Ele quer que a gente conviva com a natureza, não saia daí derrubando a natureza. Eu tenho 2 exemplos. Esse tempo atrás mesmo, e aí que eu vejo pessoas ilustres, pessoas conhecidas, né, um jogador de futebol, que a gente não vai citar o nome, que o bonito, se achando muita coisa, ele simplesmente construiu um lago num local que era de preservação ambiental. Foi multado, pagou a multa. Eu não sei o que aconteceu. Se tiraram, se destruíram, se voltaram o leito normal do rio, ou se ficou do jeito que estava. Mas eu acho isso uma afronta muito grande, porque é uma pessoa que é pública, que deveria dar o bom exemplo, é a primeira a achar que o dinheiro serve para ele poder ultrajar a natureza. Né? Ainda se acha no direito de ir contra as leis. Né? Agora mesmo tivemos um caso essa semana de uma pessoa que não
uma pessoa que é um traficante, né? Que eu vi isso. viu, né? Pois é, que ele, pelo poder do dinheiro, que ele pensa assim, se eu tenho dinheiro, eu posso manipular tudo que eu quero. É outro também que construiu numa área de preserva, né? Um resort, numa área de preservação, né? Tirou o leito do rio, fez todo um lago, igual o outro fez, que eu estou te contando, esse jogador de futebol, esse traficante fez a mesma coisa. E agravou a natureza, né? Agora, um tempo atrás mesmo, teve um caso também de um resort que foi construído numa cidade, onde eles não respeitaram as leis ambientais, e o que aconteceu? Houve muita chuva, e a água que veio em excesso invadiu o resort, invadiu os quartos, saiu destruindo tudo. Aí fala, nossa, mas olha que tristeza, derrubou tudo. Mas a princípio diz o seguinte, a pessoa agrediu a natureza. E o que a natureza faz? A natureza dá a resposta. Dá a resposta. Tem um ditado muito, muito certo e antigo que diz assim, diz que Deus perdoa sempre. O homem perdoa às vezes, mas a natureza não perdoa nunca. Se você agrediu ela num ponto extremo, você pode ter certeza que o troco vai chegar, né? Então, isso que a gente tem que ter muito sério. A natureza é uma coisa muito preciosa para Deus, para nós, para a gente poder estar tratando de qualquer maneira, né, Olga? Verdade. E aí, essa questão que fala da cidade, dos prédios, porque as pessoas estão construindo e não estão observando isso. Muitas vezes constrói, e aí quando vem a chuva, culpado foi a chuva, culpado foi não sei o quê, acontece, infelizmente, morte e tudo, mas muitas vezes é porque a pessoa faz coisas que estão contra a natureza, né? E esse do resort, do traficante, a polícia mandou destruir, né? Isso é porque, como era uma coisa que ilegal, né? Isso é. Graças a Deus, né? Que estão destruindo, vai voltar ao que era antes, né? Porque coisas legais, né? Tinha que ser destruído mesmo. Mas, assim, ninguém pensa na natureza, né? Pensa no bem-estar só deles, né? Bom, então vamos ver aqui também a colagem. Vamos falar um pouquinho. O uso do estilo de colagem é uma escolha artística e simbólica. A técnica possibilita a união dos elementos diferentes em uma única composição, refletindo a diversidade e a interligação entre tudo o que existe, entre toda a criação. A escolha do estilo também faz referência à ecologia integral, onde todos os aspectos da vida espiritual, social, ambiental e cultural são considerados e valorizados. Cada pedaço na colagem, apesar de único, contribui para a totalidade da imagem, assim como cada pessoa e cada parte do meio ambiente tem um papel crucial na criação de um mundo sustentável e harmonioso. Esses dias aconteceu um fato interessante. Eu estava no local e tinha uma abelha. E a abelha estava rondando para lá, rondando para cá. E aí eu estava com outra pessoa e a pessoa querendo matar a abelha. Eu falei, não faça isso. Porque é um ser, né? E outra que eu assisti, eu vi em outro lugar, dizendo assim, a abelha ela é fundamental para poder trazer, para fertilizar o meio ambiente, assim, para nascer outras flores e tudo. Então, ela tem todo um papel fundamental. E aí, quando eu mato uma abelha, eu estou deixando que um trabalhador, que ela é uma trabalhadora, faça o papel dela. Fala, mas eu matei uma abelha. Só que o que os estudiosos estão falando? Que as abelhas estão acabando no mundo. Esse uso desgovernado de agrotóxicos, uma coisa, está fazendo com que elas morram. Elas não estão... então, toda aquela cadeia de criação, de crescer uma vegetação, uma folhagem, tudo, está acabando a partir do momento que aquele animal deixa de existir. Então, muitas vezes, quando a gente mata uma abelha, quando você mata um animalzinho, qualquer coisa que está na natureza, você está atrapalhando, porque cada um deles tem o seu trabalho, cada um deles tem o passarinho tem o trabalho deles, cada um deles tem o que fazer. Né? Então, nós não temos o direito de sair por aí matando bicho, achando que a gente é muita coisa. Deus, que é Deus, Ele deixa que a natureza flua e viva de acordo com o que tem que viver. Por que nós temos o direito de sair destruindo? Nós não temos esse direito. Eu lembro que quando eu era pequena, você vê o que é a falta do conhecimento. Né? Eu lembro dos meninos com estilingue matando passarinho. Graças a Deus, hoje não existe isso mais, normal. Né? Achavam que era normal, né, Olga? Achavam que isso era uma coisa normal. Naquela época era, né? Aí houve uma mudança, né, cultural, mas muito ainda se há de ensinar para as pessoas, né? Meu marido, de vez em quando, ele está lá querendo matar alguma coisa. Eu falei, não, senhor, não põe a mão, não mata. Ah, mas não sei o quê, deixa o bichinho. Ele tem uma função aí, ele não está aí à toa, não.
né? Uma lagartinha, um bichinho, uma coisa assim. Eles têm o que fazer. Eles não estão ali à toa, não. Estão contribuindo para melhorar o ambiente, tudo. Eu acho que quem, assim, às vezes fica meio a contendo, que não, às vezes não faz o que tem que fazer, somos nós, seres humanos. Porque eles, se nós sair da terra e deixar, a natureza vai cuidar, vai ficar uma beleza, né? Vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que, às vezes, parar para pensar, né? Quem é que está aí no lugar errado? Quem é que está precisando, né? Justamente. Mais a gente ou ela de nós? Isso mesmo. Ou a gente dela. É isso que a Olga falou, é a coisa mais certa do mundo. Então, a gente tem que começar a mudar essa visão nossa. Eu até falei para a Olga que eu acho que nos ensinos da escola, desde o ensino fundamental, desde as crianças pequenas, tinha que se ensinar a educação ambiental para as crianças. Tem que ser ensinado desde pequeno, para ver se ainda tem como reverter, porque apesar que a situação não está fácil. Tem pessoas aí que tampam os olhos, que não querem enxergar o que está acontecendo. Está vendo os incêndios, está vendo a situação. Esse COP30 é um chamamento para poder as grandes potências pararem de pensar em ganhar dinheiro, enriquecer, poder, arma nuclear e tudo, e começar a pensar que tem que cuidar do meio ambiente para poder ter vida, porque não adianta nada a pessoa estar rica, cheia de poder, ser tudo e não ter a natureza, né? Não ter água. O que a gente faz sem água? Né? Não adianta nada. Um ar poluído. Pois é. Cheio de doenças, né, respiratórias. E eles não querem, quando você faz esse chamamento para esse tipo, igual COP e outras coisas, muitos deles não querem. E tem muitos líderes aí de países que simplesmente fecham os olhos para o que está acontecendo com a natureza. Não quer enxergar. O país está queimando, está pegando fogo, está acontecendo mil e uma coisas, e eles não querem enxergar. Então, igual eu falo, esse chamamento que a igreja está fazendo é para nós católicos, cristãos, para a gente despertar, para a gente conscientizar, para quem tem criança em casa, conscientizar seus filhos, conscientizar, às vezes, as pessoas mais de idade que não têm essa consciência, né, Olga? Não é só as crianças, não, porque tem muito marmanjão barbado aí, que ainda está achando que tem que sair destruindo tudo quanto é coisa que tem por aí. Vamos cortar tudo, vamos arrancar tudo, a natureza, botar cimento. Então, a gente tem essa obrigação, né, Olga? Com certeza. Bom, agora é qual? Então, quando a Lucimar falou que deveria existir nas escolas, né, a educação ambiental. Então, a gente vê, e ela falou também dos marmanjão, né, que destrói. Então, esses dias eu estava ouvindo um programa de um padre na Rádio Imaculada, e aí ele estava falando falando sobre a natureza e falando que ele viu um dia uma pessoa dentro de um carro e essa pessoa jogou um lixo, né, uma coisa fora do carro, jogou na estrada. Aí ele ainda falou assim que essa pessoa deveria ser presa, que ela estava poluindo o meio ambiente, né? Ela não estava cuidando da criação de Deus. Verdade. Então, aí já começa, se tivesse esse conteúdo na escola da educação ambiental, já a criança, desde pequena, já tem essa consciência, que aí quando tiver adulto, não vai fazer esse tipo de coisas. Verdade. Então, seria uma boa, né, Lucimar? Isso mesmo. Oração Excelente. da campanha da fraternidade. Então, a campanha da fraternidade tem uma oração, né? Então, a igreja também, a igreja é tão assim, caprichosa, né? Dedicada com essas coisas, que até a oração pela campanha eles fazem, a igreja faz. É um resumo orante e suplicante a Deus daquilo que desejamos com a campanha da Fraternidade 2025. Junto ao cartaz é o subsídio mais popular que alcança maior público durante a sua realização. São muitas as pessoas e comunidades que rezam a oração da campanha da Fraternidade. Desejamos que ela alcance também os céus e nos obtenha a graça do arrependimento e da conversão integral. Salienta o padre Jean Paul Hansen, secretário executivo da campanha de campanhas da CNBB. Então, aqui, esse livrinho aqui, ó, que é um livrinho de liturgia, tem a campanha da fraternidade, que é uma, como fala aqui, é uma súplica, né, falando da ecologia, falando do meio ambiente,
né? Então, se der tempo, a gente pode fazer essa oração no final, não é, Lucimar? Se der tempo, Da fazer. campanha da fraternidade. Ecologia integral. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realizou a cerimônia do lançamento da campanha da fraternidade 2025, que a gente falou, né, que é sempre na quarta-feira de cinzas, que foi nesse ano, dia 5 de março. O evento ocorreu na sede da entidade em Brasília, Distrito Federal. Neste ano, a campanha, como nós falamos, vai abordar o tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema, que também nós falamos que sempre o lema é extraído de uma passagem bíblica. No caso aqui foi do Gênesis 1:31, que Deus viu que tudo era bom. O objetivo geral da campanha é promover em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da terra. Então, olha aqui, gente, o grito dos pobres e da terra. Então, a terra, ela está gritando, porque ela está sendo judiada pelo ser humano. Por isso, como a Lucimar falou, nós já falamos um pouco sobre isso, tanta catástrofe que está acontecendo. A última que foi aí do Rio Grande do Sul, mas também teve muita chuva lá em Recife. É verdade, muitos no Rio de Janeiro, né? Uns anos atrás, tanta Nova Petrópolis, gente que né? morreu. Né? Então, é isso aí, a terra também está chorando, né? Se não cuidarmos da vida com justiça, solidariedade e fraternidade, se não cuidarmos do planeta, nossa casa comum, então o planeta que fala que é a nossa casa comum, porque todos nós precisamos de um planeta que não esteja doente, que esteja saudável, sadio para a gente. Não teremos nem almas que possam buscar a salvação. Disse Dom Ricardo Hoppers, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB. O padre Jean Paul Hansen compartilhou algumas dicas de como viver a campanha da fraternidade nos planos pessoal, comunitário e social. Também apresentou o site Fraternidade em Ação, que a gente pode também acessar para a gente ver essas dicas, desenvolvido pelo movimento Laudato Si, em parceria com o setor de campanhas da CNBB, para registro das iniciativas inspiradas no agir da campanha da Fraternidade 2025. O religioso recordou a coleta nacional da solidariedade, que é no Domingo de Ramos, né? Como gesto concreto da campanha, a ação que será realizada nos dias 12 e 13 de abril nas celebrações do Domingo de Ramos e destinará recursos para projetos de impacto social em todo o país. Então, a igreja é tão sábia que ela promove uma campanha para arrecadar também condições, dinheiro, né, para ajudar a custear projetos sociais em todo o país. Então, a campanha é da Igreja Católica, mas para ajudar a quem precisa, independente de religião. Isso. Então, é isso. Então, nós temos aqui, gente, como nós falamos no intervalo, sobre a música da campanha da fraternidade. Então, nós temos aqui a letra dela e a gente vai ler aqui os versinhos e vamos ver, vocês observarem o tanto que é profundo, tudo aquelas imagens, né, e a letra. Na primeira estrofe fala assim: o Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Aí o refrão: ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. Então, quando fala assim, ao entregar o paraíso. Então, quando Deus criou o mundo, ele viu que era tudo bom e depois criou o homem e a mulher e entregou o paraíso. E olha só
como que está esse paraíso? Como é que está o paraíso? O paraíso hoje, hein? ainda era aqui, né? É. Porque agora a gente está almejando o paraíso lá junto de Deus. Aí ele entregou esse lugar lindo, maravilhoso, né, onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viviam em harmonia, viviam felizes, né? E aí aconteceu tudo que aconteceu, como nós falamos no último programa, e o homem começou, né, com o seu orgulho, com a sua prepotência, a destruir a ganância o paraíso. também, né? É a ganância. A outra estrofe: no universo tudo está interligado, nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma, a conversão, somos chamados. Cuidemos todos desta casa que é comum. Então, nós somos chamados à conversão e chamados todos nós cuidarmos da nossa casa comum, que é o nosso planeta, a nossa natureza. Há muito tempo o louvor das criaturas já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura: fraternidade e ecologia integral. O ser humano transformou a realidade, causou maus tratos, destruindo a natureza. Abandonou a lei de Deus e sua verdade, desrespeitando a criação e sua beleza. De toda a terra em nossas mãos, eis o cuidado. Nós somos todos responsáveis pela vida. Enquanto aqui peregrinamos na esperança, a criação em nova Páscoa é renascida. Então, gente, olha que coisa mais linda, né? Esse hino da campanha. Muito da lindo letra, mesmo, muito né? bonito. A letra o autor da letra é Ismael Oliveira do Nascimento e a música é Miguel Felipe. Então, muito linda essa letra da campanha da fraternidade. Então, é um chamado a gente cuidar da nossa casa comum, da nossa natureza, do nosso planeta e vivermos em fraternidade. Toda a campanha da fraternidade, por isso que chama fraternidade, né? Vivermos em fraternidade, como irmãos, com o mesmo objetivo, cuidar da nossa casa comum, né? Para que um dia a gente possa ir também para a nossa casa comum, que é o paraíso, junto de Deus, que é o céu, que é isso que a gente almeja. Isso. Então, nosso programa está chegando no final e nós queremos louvar e agradecer a Deus. E aí nós podemos fazer a oração, né, Lucimar, da campanha da fraternidade. Isso. Eu vou falando e aí você repete. Isso, e vocês beleza. aí e vocês acompanham, né? Ou você pode também falar. Não, pode falar e eu vou repetindo. Então, e vocês aí do outro lado também. Vocês aí vão repetindo, né? Junto com a Lucimar. Ó Deus, nosso Pai. Ó Deus, nosso Pai. Ao contemplar o trabalho de tuas mãos. Ao contemplar o trabalho de tuas mãos. Vistes que tudo era muito bom. Vistes que tudo era muito bom. O nosso pecado, porém. O nosso pecado, porém. Feriu a beleza de tua obra. Feriu a beleza de tua obra. E hoje experimentamos suas consequências. E hoje experimentamos suas consequências. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão. Por Jesus, teu Filho e nosso irmão. Humildemente te pedimos. Humildemente te pedimos. Dai-nos nesta quaresma. Dai-nos nesta quaresma. A graça do sincero arrependimento. A graça do sincero arrependimento e da conversão de nossas atitudes. E da conversão das nossas atitudes. Que o teu Espírito Santo reacenda em nós. Que seu Espírito Santo reacenda em nós. A consciência da missão que te recebemos. A consciência da missão que te recebemos. Cultivar e guardar a criação. Cultivar e guardar a criação. No cuidado e no respeito à vida. No cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus.
Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça, promotores da solidariedade e da justiça. enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Amém. Amém. Então nós vamos louvar, agradecer a Deus por mais este programa que Ele permitiu, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, que possamos, porque quando a gente prepara um programa com um tema assim tão importante como esse da campanha da fraternidade, isso também ajuda a gente a ter mais consciências, não é verdade. Lucimar? A gente aprende muito, né? Do nosso Da nossa responsabilidade, que Deus criou para a gente cuidar. Então, eu achei muito válido tudo isso, né? A gente preparou, pesquisou, olhou, fizemos agora a oração, que Deus possa ter tocado, além de ter tocado em nós, ter tocado em vocês que estão aí do outro lado, né? E vocês podem divulgar. Compartilhem também, esse vídeo, né? Compartilhar esse vídeo. Para outras pessoas que às vezes não têm essa consciência, né? Precisa ouvir, precisa, né? E conscientizar. também conversar, né? Falar para as pessoas, né? Sobre esse tema, né? Sobre a campanha da fraternidade, da importância que a igreja está preocupada, né? Com né, a natureza, porque a gente precisa dela, como a Lucimar falou, a gente precisa dela, não é ela que precisa da gente. Ela pode ficar aí, a gente pode ir embora e tudo bem. Agora nós não fazemos falta, né, Olga? Nós não fazemos falta. Agora nós ficar sem água, por exemplo. Olha o que está acontecendo hoje em dia. O calor está insuportável. E não vai diminuir, não. A tendência é piorar, infelizmente. Então, nós vamos agradecer ao Senhor por mais este programa, pela atenção de todos vocês, pela sua presença, Lucimar. E a sua, Olga. E vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou para agradecer por mais este programa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos unidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então fiquem com Deus, com a Imaculada Conceição, e que vocês pensem, né, na nossa casa comum e na tarefa que Deus deu para nós. Deu para nós. De cuidar da criação dele. Porque nós vamos ser cobrados por isso. Vamos sim. Então nós vamos terminar nosso programa e que vocês fiquem agora novamente com a música aí da campanha da fraternidade para concluir. E agora que a gente conversou bastante, vocês prestem atenção na letra da música, olhem com mais atenção, né, o hino da campanha. Então fiquem com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Cristo Deus se fez humano nesta terra e às criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador,
já se ouvia em um canto universal. O seu autor, nova expressão, ele inaugura: fraternidade, ecologia integral.